Pastor Raul aqui. O que eu vim fazer? Vim aqui para mais um review, aquele nosso bate-papo, onde eu apresento e recomendo materiais cristãos que vão ajudar muito na tua caminhada com Deus. Hoje o material é extraordinário, é um material muito bom, um material que eu recomendo a todos vocês. Mas antes de apresentar o nosso material de hoje, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele joinha vitaminado, dar aquela voadora no joinha, que é muito bom pra gente. E aí você vai ser notificado dos vídeos novos do canal. Hoje nós vamos ver o livro do Donald L. Brake com Shelley Beach, Uma História Visual da Bíblia King James. É um material que explica o quê? Pessoal, nós sabemos que a Bíblia ela estava presa, ou você tinha ela em grego e hebraico apenas, ou em latim, porque era isso que a igreja permitia. Chegou um momento em que a Bíblia foi traduzida para as línguas nativas de cada lugar. E com isso as pessoas foram tendo contato com o texto bíblico. Porque antes o único contato que elas tinham com o texto bíblico ou eram pessoas ricas que estudavam e muitas vezes eram clérigos, ou elas tinham que acreditar naquilo que padres clérigos falavam. Então isso é muito complicado. No momento em que a Bíblia veio para a língua do povo, para a língua popular, as pessoas passaram a ter acesso à única e verdadeira palavra de Deus. E a Bíblia inglesa é uma das primeiras versões da Bíblia que nós tivemos em línguas. E a Bíblia em inglês é uma das primeiras Bíblias que nós tivemos na linguagem popular. Nós tivemos alemão, nós tivemos o inglês. Então é isso que esse livro mostra, a história da Bíblia inglesa até a King James. Então aqui não mostra apenas a história da King James em si, ou Authorized Version. Ela mostra pra gente, por exemplo, algumas curiosidades. Você sabia que não existe nenhum documento do rei James que autoriza o uso da King James nos cultos? Você sabia disso? Ela é conhecida como Authorized Version porque o rei autorizou a sua tradução. Muitos colocam a King James como sendo uma Bíblia que foi autorizada, como a Bíblia que deveria ser usada no culto, porque o rei mandou. Não, na realidade é por causa de sua qualidade. Então, uma história visual da Bíblia King James vai mostrar para você como a Bíblia em inglês surgiu. E detalhe, pessoal, é muito importante que nós conheçamos como surgiu a Bíblia no alemão, como surgiu a Bíblia em inglês, e entendermos como surgiu a Bíblia em português. Porque isso mostra como a palavra de Deus é viva e ela foi passando de um para o outro sem obstáculos. Por ser viva, ela por si só cresceu. Ela por si só chegou às nossas mãos. Então vamos lá, vamos conhecer uma história visual da Bíblia King James, um material extraordinário que a BV Books trouxe pra gente. Bom, pessoal, olha o que está aqui, o livro do Donald L. Brake com a Shelley Beach, uma história visual da Bíblia King James, a incrível história da tradução mais conhecida do mundo, da controvérsia ao legado com mais de 85 belas ilustrações, tá certo? Então aqui tem vários comentários, entendeu? Uma história visual da Bíblia King James, a incrível história da tradução mais conhecida do mundo, Donald L. Brake. Ficha catalográfica, BV Books, a dedicatória, o sumário, lista das ilustrações, ouçam, tá na página 15. Uma nação encontra sua língua, o inglês desenvolve-se como língua nacional. Agitando as chamas, as primeiras bíblias impressas em inglês do rei Henrique VIII à rainha Maria. O difícil combate teológico, as facções protestante, católica e anglicana sobre o reinado de Elizabeth I. Os puritanos, as petições e os complôs, numa batalha real por um legado inglês. Os homens e sua missão, o início do trabalho de tradução. Traçando o caminho ou papel das línguas originais na versão King James. A rejeição, a reescrita e a revisão, o processo de tradução. A obra-prima a partir do caos, a Bíblia King James vai para impressão.
os mapas, as notas de rodapé e a mitologia, a formatação de um tesouro inglês. Os ramos da genealogia, as 4 irmãs da versão King James 1611. O crescimento da família, os descendentes diretos da King James. Os primos norte-americanos, a entrada no Novo Mundo. Contemplem o legado, a inspiração e a contribuição. Agradecimentos, apêndice 1, a versão King James comparada com as traduções do século XVI e as versões modernas. Cronologia da versão King James, notas, bibliografia, índice das escrituras, índice onomástico. Aqui, olha, pessoal, olha quantas ilustrações você tem nesse livro. Aí a gente já vem para o primeiro tesouro desta maravilha, tá bem? Nós temos uma timeline sobre a confecção da King James, ou seja, aqui você tem um panorama completo da Bíblia em inglês, cara. Isso que é uma coisa tremenda. Então vamos lá. Olha, em 1300 nós temos aqui, ó, em 380 a Vulgata. Aí ela vem a Vulgata, olha, Novo Testamento de Reims e o Antigo Testamento do Way. Aqui, ó, a Bíblia de Wycliffe, 1384, as Bíblias de Gutenberg em 1455, manuscritos gregos antigos da família bizantina, ó, 1526, Novo Testamento do Tyndale, Novo Testamento grego de Erasmo. Aí a gente vem do Novo Testamento grego de Erasmo, nós temos a Luther Bible, que é a Bíblia alemã de Lutero, que vai para as Bíblias de Coverdale, 1535 e 1537, tá bom? E também do Novo Testamento Tyndale a gente tem. Então vem da versão alemã e do Novo Testamento do Tyndale. A gente tem a Bíblia de Matthew em 1537. Todas essas Bíblias aqui elas são abordadas no livro, tá? Olha, Grande Bíblia 1539, outro Novo Testamento do Tyndale. 1535, Münster em latim e grego, que vai também desembocar na Grande Bíblia. Olha só, em 1565, o Novo Testamento grego do Teodoro Beza. Em 1568, a Bíblia dos Bispos. Aqui, olha, não sei se vocês estão vendo, vem a Bíblia dos Bispos, tudo. Ó, a Bíblia de Pagínios em hebraico. Ela vai desbocar, ó, o texto do Beza em latim, ela vai desembocar na Bíblia de Genebra. Conhecem a Bíblia de Genebra? Que eu já mostrei uma página dela aqui. Aqui, ó, Teodoro Beza em latim, né? Bíblia de Taverner, tá vendo? E daqui nasceu a Bíblia de Genebra. Por isso que a Bíblia de Genebra, ela tem a história dela, ela tem a posição dela na história, mas ela não vem de textos que, ó, em 1528, a Bíblia de Pagninos, em hebraico, aí o Novo Testamento grego de Stefano, entendeu? Então a gente tem, ela não vem, por exemplo, daqui dessa raiz do NT de Erasmo, ela não vem desde aqui de trás, entendeu? Como o Novo Testamento grego do Beza, você veja que a Bíblia do Pagninos, ela vai até a Bíblia dos Bispos. Então ela não é uma descendente da Bíblia dos Bispos, sabe? O Novo Testamento grego de Stefanos, tá bem? Então ela foi utilizada. Então ela é uma ancestral da King James. Por isso que a King James tem um valor tão grande. Ó, aí a gente vem em 1598, outro Novo Testamento grego do Beza. 1582, o Novo Testamento de Reims. Em 1610, Antigo Testamento de Douai. Aí vindo, ó, no NT grego de Beza veio e deu em 1611 a primeira King James. Então nós temos, ó, em 1616 a King James revisada, 1629 King James revisada, 1638 a King James revisada, 1663 a Bíblia Indiana de Eliot, e aí vai, ó, 1762, 1769, tá vendo? 1762, 1782 a Bíblia de Atkin. Ó, então aqui você tem todas as versões da Bíblia na timeline. Aqui embaixo, olha, as versões e edições produzidas durante os reinados dos monarcas da Inglaterra. Aqui tem cada rei e quais as Bíblias que foram produzidas. E Maria I, nenhuma Bíblia protestante. A Elizabeth I teve a Genebra dos Bispos, o NT de Reims, James I, o Douay, a BKJ, a revisão da BKJ, a Genebra é banida em 1616.
Charles I, ó, aí vem a revisão da BKJ, 2 revisões da BKJ. Aí aqui a gente tem o que? Aqui embaixo nós temos a queda de Constantinopla, Colombo descobre a América, nasce Gutenberg, ossos de Wycliffe são queimados, morte de Wycliffe em 1384, rei Henrique VIII, olha o Henricão aqui, ó, em 1509, viagens de Magalhães ao redor do mundo, Concílio de Trento, expedida a ordem para que as Bíblias sejam colocadas nas igrejas, em 1538. Não tinha Bíblia nas igrejas, cara, tá? Ó, Pizarro conquista o Peru em 1532. Tá vendo, pessoal? Ó, fundação de Jamestown, conspiração da pólvora. Então, ó, até 2003 com a guerra do Iraque. Olha que legal, tá? Então a gente vem aqui, ouçam. Metade da corte do Palácio de Hampton quase veio abaixo com os gritos e aclamações quando Sua Majestade, o rei James I, entrou na sala e subiu no camarote real. O clamor só acalmou quando o martelo foi batido anunciando o início do segundo dia da Conferência da Corte de Hampton, em 16 de janeiro de 1604. A conferência fora convocada em resposta a um documento formulado pelos puritanos e submetido a James I, pedindo reformas na igreja. Enquanto as horas passavam e as percepções quanto à longa lista de questões controversas se contrapunham, os puritanos ficavam cada vez mais frustrados enquanto o rei decidia consistentemente em favor da maioria anglicana. Por baixo do aumento da tensão estava o fato de que os anglicanos preferem a Bíblia dos Bispos, produzida em 1568, rejeitada pelos puritanos em favor da Bíblia de Genebra, com a sua extensa seção de referências cruzadas e introduções e de ferramentas de estudo. A Genebra ela é mais célebre, pessoal, por ser a primeira Bíblia de estudo. O texto da Genebra foi sempre, vamos dizer assim, deixado de lado, entendeu? Que foi a primeira que usou o texto de Stefanos, né? Então, o pessoal torce o nariz. Sua Majestade, o rei James I, usando um chapéu espanhol alto e enfeitado, sentado em uma distância real do clero, todos de cabeça descoberta, mal foi ouvido quando se levantou para se dirigir à corte. Estamos reunidos aqui de novo, nesta segunda-feira, nesse segundo dia da conferência que deve mudar a Igreja da Inglaterra. A multidão se comprimia para ouvir as palavras reais, mas a voz de Sua Majestade não combinava com a presença imponente. Ele nasceu com a língua muito grande para o tamanho da boca. Feito que o impedia de projetar as palavras com força da realeza. Naquele momento crítico, os atos de um homem remodelariam a linguagem da fé cristã, dando início a uma nova tradução da Bíblia, conhecida como a maior realização literária da Inglaterra. O puritano John Reynolds, homem persistente, teimoso e desinibido, levantou-se para ser notado. Ele sabia muito bem que por esse ato tão corajoso, a reprimenda do rei poderia cair sobre ele como um golpe de espada. Por favor, Sua Majestade, poderia, com um silêncio mortal na sala quando John falou, por favor, Sua Majestade, gostaria de sugerir que fosse feita uma nova tradução que responderia à intenção do original, em vez de permitir o uso de interpretações deturpadas de Henrique VIII e Eduardo VI. Todos os olhos voltaram-se para Sua Majestade, examinando o rosto do monarca em busca de alguma reação. Uma palavra poderia dar fim à esperança dos puritanos expressa por Reynolds. A voz de Richard Bancroft, bispo da Diocese de Londres, advogado do rei e partidário da Bíblia anglicana, sobressaiu-se na multidão. Se a vontade de todo homem fosse seguida, as traduções não teriam fim. Essas palavras transmitiram todo o sarcasmo pretendido. A plateia encolheu-se ainda mais em silêncio na fria sombra do desafio à espera da resposta de Sua Majestade. Todas as pessoas na sala, quer cortesãos, quer servos, sabiam que os puritanos apoiavam a Bíblia de Genebra e os anglicanos a Bíblia dos Bispos. Mas o que o desafio de Reynolds representava para o rei James e a Igreja da Inglaterra? Os implacáveis olhos azuis do rei olharam firmemente Reynolds quando este se levantou. Gostaria que a Inglaterra tivesse uma tradução uniforme, mas não vi ainda uma boa tradução da Bíblia para o inglês, e acho que a Bíblia de Genebra é a pior de todas. Naquele dia, a corte do Palácio de Hampton, se um alfinete tivesse caído no chão, todos teriam ouvido. O rei levantou o braço e apontou o dedo em sinal de advertência para o grupo. Essa nova tradução não deve ser sobrecarregada de notas de rodapé parciais, inverídicas, subversivas e traiçoeiras em relação à realeza.
mas antes deve propagar a ideia do governo divino por intermédio dos monarcas. Olha só, o rei deu a ordem. Ele determinou que fosse feita uma nova tradução com uma nova missão. A Bíblia King James seria a versão da escritura de Sua Majestade. Da controvérsia surgiu a maior realização literária já feita em língua inglesa e que definiu o reinado de James I. O puritano Reynolds, como acontece com a maioria dos homens e mulheres que se levantam com coragem, não sabia que seu gesto simples representaria um ponto crucial na história e que ele daria origem a um dos livros mais influentes de seus tempos. Aqui já nós temos um outro estudo sobre Eu quis ler essa primeira parte, pessoal, porque simplesmente mostra o que aconteceu na hora, a disputa para o nascimento de uma das traduções mais importantes do mundo. Uma nação que encontra a língua, o inglês desenvolve-se como língua nacional. Olha só, eles são como anjos do céu, o período inglês antigo. Gregório, ativo controlador, andava pelos famosos mercados de Roma, conhecidos pelo frenesi de negociantes vendendo suas mercadorias. Olhem isso, pessoal. Ó, aqui é a evolução do inglês. Então, Imbocom Psalmo, gótico, do ano de 360. Inglês antigo anglo-saxão. Ontarne Sealme, totalmente diferente. Inglês médio, da época de Wycliffe. In the Book of Psalms, 1388. Inglês moderno, King James, 1611. In the Book of Psalms. Em português, no livro de Salmos. Olha, Ic Intatador, tudo certo, né? Em gótico. Inglês antigo anglo-saxão, Ic com get. Gente, inglês médio, I am the door, the dory. Inglês moderno, I am the door, eu sou a porta. Esse é o nível de material que você vai ter nesse livro, pessoal. Ó, período do inglês médio. Inglês médio está representado nesse facsímile do Novo Testamento de Wycliffe, no final do século XIV. Retrato de John Wycliffe, tirado de uma pintura feita por H. Cook. Acredita-se a Wycliffe a tradução da primeira Bíblia completa em língua inglesa. Ó, John Wycliffe, estrela da manhã da Reforma, cresce a inquietação da igreja. A folha original de uma Bíblia de Wycliffe manuscrita no início do século XV. Aqui não ensinamos latim. Fiz uma pausa para, antes de entrar, dar uma longa olhada na impressionante porta da Biblioteca Bodleian. Naqueles poucos momentos absorvi a magnificência da arquitetura e imaginei John Wycliffe em uma beca acadêmica comprida, com um barrete Tudor na cabeça e com um monte de livros enfiados debaixo do braço ao entrar naqueles grandes corredores de aprendizado. Levei quase um ano para conseguir uma autorização da Biblioteca Bodleian para publicar uma cópia exata de um manuscrito de Wycliffe. Estava preparando para fazer a investigação de várias cópias desses manuscritos. De alguma maneira, sentia-me indigno de entrar no santuário onde esses manuscritos estavam guardados. Mas a boa vontade dos bibliotecários acalmaram meus nervos e me auxiliaram a iniciar a tarefa que tinha à mão. Uma vez que nunca foi feito um facsímile exato ou uma reprodução acurada de um manuscrito de Wycliffe, senti que era um projeto digno para me recolocar na coleção de Bíblias, o passatempo de que tanto gosto. Depois de ver quase todos os manuscritos da biblioteca, escolhi um manuscrito do Novo Testamento, o Howlinson C259, por causa do tamanho pequeno e de seu uso potencial pela laicidade do século XIV. Contratei um impressor londrino familiarizado com a Biblioteca Bodleian para fotografar o manuscrito. O impressor concordou em manter 2.000 cópias no seu estabelecimento na Inglaterra, e eu podia pagar pela estocagem e frete quando as vendessem. Alguns meses depois, o projeto estava concluído, recebi uma carta informando que o impressor tinha falido e que eu tinha um mês para recolher as cópias, senão toda encomenda seria vendida em leilão. Limpei a conta bancária e mandei o dinheiro para o impressor. Um mês depois, a encomenda apareceu nas docas de Portland, com impostos aduaneiros a serem pagos. Agora, à mercê da demanda do mercado e sem uma casa pública de leilão como o eBay, aumentei na mesma hora minha lista em potencial e enviei brochuras para pequenas bibliotecas a fim de conseguir vender rápido minhas Wycliffes.
Recebi uma resposta imediata de uma professora de inglês no Alabama, que entusiasticamente recomendou uma cópia para a sua escola. Enviei-lhe a cópia pelo correio, na esperança de receber um cheque pelo correio. Para minha surpresa, quando abri a correspondência que voltou, encontrei a cópia do facsímile de Wycliffe, junto com uma surpreendente explicação. Estou devolvendo sua Bíblia porque não ensinamos latim aqui. Latim, aparentemente a escrita arcaica e as letras antigas, tinham levado essa professora do século XX a acreditar que, em vez de receber uma cópia da Bíblia produzida em inglês médio, compraram o texto em latim. Cara, são situações... Olha, esse livro, eu não imaginei. Esta Bíblia King James de 1611 é um dos maiores tesouros da literatura da Inglaterra. Livro proibido no século XX. Agitando as Chamas. A Lenda Dourada foi a primeira porção da Bíblia impressa em inglês. Ela descreve a vida dos santos do Antigo Testamento até a época em que foi publicada. O Tyndale, Retrato Anônimo de William Tyndale. Erasmo era humanista e foi editor do primeiro Novo Testamento grego publicado, Erasmo de Roterdã. John Colet, humanista e teólogo, influenciou o clima cristão no final do século XV. O Novo Testamento de Tyndale foi o primeiro Novo Testamento impresso em inglês, essa fotografia da edição de 1536. Tyndale passou seus últimos dias preso no castelo de Vivaldi. Tenha cuidado com os idos de maio. A fotografia é de uma carta escrita por Tyndale quando esteve na prisão de Vivaldi, perto da moderna Bruxelas, e é a única mostra conhecida de sua letra. A carta pede que um procurador envie roupas mais quentes, uma Bíblia em hebraico, uma gramática e um dicionário. Não se sabe se seus captores acataram o pedido. Alguns historiadores sugerem que Tyndale, enquanto esteve na prisão, traduziu porções do Antigo Testamento. Henrique VIII ordenou que a Grande Bíblia fosse colocada em todas as igrejas inglesas. Fotografia da lombada da Bíblia de Matthew. O título da Grande Bíblia, também conhecida como Bíblia de Cranmer, para a edição de 1540, traz os brasões de Cromwell e de Cranmer. Retrato de Thomas Cranmer. A Bíblia bilíngue de Coverdale. A folha título da primeira edição da Bíblia de Taverner. A Bíblia de Genebra. Olha a Genebra aqui, que nós temos a folha aqui que eu já mostrei várias vezes para vocês. Falando nisso, vamos dar uma olhada nela? Aqui é a Bíblia de Genebra. Aqui nós temos uma folha original de uma delas de 1589. Olha só. Qual é o problema dela? Texto bíblico, num inglês arcaico, não dá para a gente traduzir de cara, tá? No inglês antigo. E aí nós temos as notas de estudo. Então ela foi a primeira Bíblia de estudo reformada que se tem notícia. Essa daqui, é esta criança aqui, de 1560. Essa daqui é de 1589. Que a gente tem a página. Ela foi impressa em 1589. Faz parte da biblioteca do Nascido de Novo. A Bíblia de Genebra de 1560 contribuiu substancialmente para a criação da Bíblia King James. Da esquerda para a direita, o texto de Stefano de 1551 foi a base do texto grego que deu suporte para a Bíblia King James. A Bíblia em latim, 1495, era pequena, tamanho de livro de bolso. Aqui, Pessoal, Coragem quando necessário, Lewis Lupton, Retrato da Rainha Elizabeth, como aparece na página de dedicatória da Bíblia dos Bispos. Na frente da fotografia, The Counterblast de Fulk, contra o Novo Testamento de Reims, católico romano. O trabalho de criação da King James usou como base, em inglês, a Bíblia dos Bispos, a Bíblia de 1568. No centro, foi a primeira edição. A edição de 1572, à esquerda, foi uma importante revisão, e a edição de 1602, à direita, circulou entre os tradutores da King James para ser usada no trabalho. Edmund Grindal, como bispo de Londres, traduziu os profetas menores, mais tarde ele se tornou arcebispo da Cantuária. Pessoal, vamos passar mais rápido, porque senão eu vou querer ler para vocês o livro inteiro. Miles Smith foi o revisor final do projeto de tradução da Bíblia. Richard Brett, reitor de Quainton e tradutor. Segundo o grupo de Oxford, de Mateus a Atos dos Apóstolos e Apocalipse. Ele disse, eu faço. Eles disseram, como ousa? Passagem, Gênesis 2, 22. John Giff foi bispo da Cantuária, mas morreu antes de poder contribuir para a tradução da versão King James. Edição em fólio de 1602 da Bíblia dos Bispos foi distribuída em várias sessões para vários grupos de tradutores da BKJ. Como a palavra de Deus foi transmitida pela primeira vez? Traçando o caminho. Pergaminhos e fragmentos de papiros abertos e não identificados de manuscritos dos séculos 3 a 6. O fragmento na parte de cima à direita, escrito à mão, é de Salmos 89, 31 a 35,
em coro. Distribuição geográfica original dos livros do Novo Testamento. O Novo Testamento é uma coletânea de 27 livros individuais, reunidos em um livro chamado Novo Testamento em grego original, do Hobson e Pierpont. O Novo Testamento in the Original Greek Byzantine Text Form, de Hobson e Pierpont, um Novo Testamento grego moderno que basicamente sustenta o texto da versão King James. É o melhor texto em grego que nós temos, é o mais condizente com os originais. Esse daqui e do Rhodes e Farsta, tá? Texto subjacente à versão King James de Erasmo e de Stefano, do século XVI, com frequência é mencionado como textos reciptos. Uma viagem à Irlanda... Os textos gregos de Stefano e Beza. Olha só, KJA, BKJ, texto grego de Beza, Stefano. Novo Testamento grego de Lachmann foi o primeiro a abandonar os textos recíptos no texto. A gente não está aqui nesse review para discutir TC contra TR, tá? A Bíblia dos Bispos, traduzida pela primeira vez em 1568, era apoiada pelo clero da Igreja Anglicana. Na foto, ela está aberta em um retrato do Conde de Leicester, súdito real e o favorito da Rainha Elizabeth. Desafio de alcançar uma retrospectiva. A gente está comparando passagens, né? Sir Francis Walsingham tornou-se patrono da Bíblia puritana, apoiando a impressão enquanto esteve no exílio por causa da Rainha Maria. Página título da segunda edição da versão King James, a She Bible, 1613. Rei Carlos I, rei da Inglaterra, era obcecado pelo conceito do direito divino de governar, convicção que, em última instância, provocou sua morte. Durante seu governo, a influência da versão King James cresceu, enquanto a popularidade da Bíblia de Genebra diminuiu. Mapas, notas de rodapé e a mitologia. As 8 ilustrações das letras iniciais da King James 1611 são: Netuno montando a cavalo, ocupando 10 linhas, rosto demoníaco com asas de morcego, ocupando 10 linhas, Daphne nua, ocupando 10 linhas, 2 demônios com forcado, ocupando 9 linhas, imagem de Lucas, ocupando 7 linhas, imagem de João, ocupando 7 linhas, monstro, metade homem, metade animal, ocupando 9 linhas, estruturas gramaticais da versão King James. O mapa de Speed aparece em 4 das 5 edições do fólio da versão King James, com exceção da edição de 1640. Olha só. A genealogia de 36 páginas, desde Adão até Cristo, incluída na versão King James, é belamente apresentada em detalhes como a obra do Espírito de Deus na história. Vamos dar uma olhada nessa genealogia? Como, pastor? Nós temos aqui na Biblioteca do Nascido, pessoal, alguns materiais muito interessantes. Outro material que nós temos é esta folha de uma King James 1620 original. E nós temos um facsímile, deixa eu tirar um minutinho o livro daqui, um facsímile da King James 1611. Vamos dar uma olhada justamente no que? Na genealogia. Pessoal, trabalhar com esse facsímile é quase como você trabalhar com as línguas originais, porque o inglês é muito diferente. Olha, então aqui estamos as genealogias. Genealogias da Santa Escritura, para o leitor cristão, tá vendo? Então a gente vem Deus, Adão, Eva, Caim, Abel, Sete, Enoque, Enos, e aí vai. Lógico que em inglês. Coisa linda, maravilhosamente ilustrada. Esta foto que está aqui no livro da King James. Olhem só. A folha dos livros apócrifos da edição 1611 mostra a página título de Esdras. Os livros apócrifos em geral, primeira Esdras, foram incluídos na maioria das versões King James até a virada do século XIX. O título da página de Baruque 26:11 diz Eclesiástico em vez de Baruque, e o título em primeira Esdras traz Anócrinha em vez de Apócrifa. Folha de edição 1611 em Êxodo 14:10. Folha da edição 1611 com o título José é preso, é próspero. Mais comparações de passagens. Os ramos da genealogia, Bíblia de Tyndale 1525. Página título da primeira edição, versão King James He. Leituras que identificam a versão King James. Página título do Novo Testamento da segunda edição, 1611-13, da versão King James. She inclui os dizeres, designada para ser lida nas igrejas. Página título da terceira edição do fólio da versão King James 1617. Página título do Novo Testamento Geral da quinta edição, fólio da versão King James. Página título da quarta edição.
crescimento da família. A Bíblia Iníqua apresentou uma leitura distinta de Êxodo 20:14, adulterarás. Página, título da edição da versão King James, revisada por Benjamin Blaine. Cambridge Paragraph Bible. Folha de rosto da Bíblia em parágrafos de Cambridge. A Bíblia Batista tá indo. Uma seleção de versões King James moderna. A versão King James século 21, 94. Nova versão King James 82. Nova Bíblia em parágrafos de Cambridge, 2005, a Bíblia de referência Scofield, 1909 e a versão revisada de 1881 e 85. Versões de colecionador das versões King James com excelente qualidade de impressão. Bíblia de Oxford. Curiosidades da Bíblia King James. Aqui explica o He, She Bible, Bíblia de Judas, Bíblia Vingança, Bíblia Iníqua, Bíblia de Pecados Esquecidos, Bíblia Mais Mar, Bíblia da Páscoa, Bíblia Injusta, Bíblia Vinagre, Bíblia Ferroada, Bíblia do Homicida, Bíblia Peixes Estarão, Bíblia dos que odeiam a esposa, os primos norte-americanos. A Folha da Bíblia de Eliot, em 1663, a primeira edição da primeira Bíblia publicada nos Estados Unidos. Folha da Bíblia de Aitken, a primeira Bíblia inglesa, versão King James, a ser impressa nos Estados Unidos. As Bíblias norte-americanas fantasmas, a busca sonhada pelo colecionador. Algumas das muitas Bíblias e Novos Testamentos que foram publicados durante a Guerra Civil Americana. 2 raros e importantes Novos Testamentos da Guerra Civil. Novo Testamento Confederado, de 1862, impresso em Atlanta. E o Novo Testamento de 1863, que o navio rebelde Mina tentou contrabandear para o sul. Contemplem o legado da África, do fólio ao iPhone, agradecimentos, apêndice 1, versão King James comparada com as traduções do século XVI e as versões modernas. Então nós temos Novo Testamento de Reims, Bíblia de Genebra, Grande Bíblia Whitchurch, Bíblia de Coverdale, Bíblia Tyndale, edições modernas, Mateus 6, 9-13, Nova Bíblia Americana Padrão, American Standard Version, Bíblia Roman Padrão, CS Bible, versão inglesa padrão, nova tradução viva, nova tradução inglesa, tradução da Palavra de Deus, a King James atualizada, que eu digo para vocês que não é lá a melhor das traduções da King James, tá? Cronologia da versão King James. Notas, índice das escrituras mencionados aqui, índice onomástico. Este é o livro que eu recomendo para vocês, História Visual da Bíblia King James. A incrível história da tradução mais conhecida do mundo. Bom, pessoal, esse aqui foi o livro Uma História Visual da Bíblia King James. Um material que eu recomendo muito para você que quer entender como a Bíblia acabou chegando às mãos do povo, tá bem? Um presente da BV Books para o mercado editorial brasileiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, pessoal, que aqui na descrição tem um link especial onde você tem todos os links de redes sociais, dos nossos e-books gratuitos, nosso curso de teologia, para assinar a nossa newsletter, nosso Instagram, nosso Facebook, nosso Gab, nosso Medium, ou seja, todos os canais, o nosso site, tá tudo aqui para você acessar aqui na descrição. Tá? Tem 3 e-books gratuitos para vocês aí. Clica. Nosso podcast também você acessa através do link na descrição. Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Até a próxima.